Olá, meu nome é Conrado Augusto Pires, servidor do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, e hoje vou mostrar para você, servidor de secretaria de órgão colegiado, como criar uma pauta, julgar os processos nessa pauta, fazer a análise prévia para levar o processo para a sessão e, finalmente, como publicar o acórdão. Vamos à tela? Cabe ressaltar nesse primeiro momento a tela principal do processo judicial eletrônico, onde temos o botão Entrar e o botão Informações. Ao clicar no botão Informações, eu tenho alguns requisitos do sistema para que o processo judicial eletrônico funcione na sua máquina, como, por exemplo, a necessidade de utilização do navegador Mozilla Firefox, da máquina Java devidamente atualizada e do certificado digital previamente preparado na sua máquina com a instalação do programa que gerencia o seu cartão, o seu token, para login no sistema e assinatura dos documentos digitais. Nesta tela, além disso, tenho o ícone, o link para o advogado se cadastrar no sistema e tenho o link para a consulta de processos. Lembrando que essa consulta é uma consulta básica, compreende apenas os trâmites do processo, aqueles movimentos do CNJ que são lançados ao longo do curso do processo. Vou fechar esta tela e, para iniciar num ambiente de produção em que você trabalha com processos de verdade, devo clicar no botão Entrar. Na presente demonstração, vou utilizar um ambiente de curso em que somente nele é possível o acesso com usuário e senha. Então, digitado meu usuário e senha, vou clicar no botão Entrar. Uma vez logado como diretor do órgão julgador colegiado, vou mostrar como se cria uma pauta. A criação da pauta sempre parte da criação de uma sala. Entendido sala, mais ou menos próximo ao ambiente físico em que se dará a sessão. Então, devo acessar o sistema pelo menu Configuração, Audiências e Sessões, Sala. Sugiro que no seu órgão julgador busque um padrão para a criação dessas salas, pois é esse nome que aparecerá para a consulta da respectiva sessão no momento da votação antecipada, da análise prévia que eu vou mostrar no futuro e do julgamento dos processos. Clico então na aba Formulário e vou dar um nome à minha sala. No caso, vou criar a sala A-B-C, onde A, B e C podem ser o nome dos seus magistrados ou a letra que você atribuiu de fato para cada um deles. Aceita audiências em feriados, no meu caso vou marcar não, que deve ser o padrão utilizado, e clico em Incluir. Ao clicar em Incluir, é desdobrada a aba Horários. Na aba Horários, eu vou selecionar o dia da semana que é utilizada essa sala. Posso selecionar todos ou apenas alguns. No meu caso, vou selecionar apenas quinta. Horário de funcionamento, vou colocar aí um horário fictício, por exemplo, das 14 às 21 horas. Basta agora incluir. A tarefa seguinte para a elaboração da pauta é o cadastro da sessão de julgamento, que pode ser feito através do menu Audiências e Sessões, Cadastro de Sessão de Julgamento. Nesta tela, também vou me deslocar aqui para a aba Formulário, seleciono um tipo, no meu caso ordinária, vou selecionar a sala que eu criei anteriormente, seleciono um dia e horário. Se eu tiver cadastrado para essa sala mais de um dia e horário, seleciono apenas o que vai ser utilizado neste momento.
repetir, desejando que esta sessão fique aberta todos os dias da semana, naquele dia e horário estipulado, eu consignarei a opção sim. Eu sugiro que seja utilizada a opção não. E assim toda semana, de acordo com a necessidade ou uma vez por mês, eu crio as sessões para o meu órgão colegiado. Vou colocar a data inicial, posso selecionar aqui hoje e clico em incluir. Ao clicar em incluir, veja, é desdobrada a aba Composição da sessão. É muito importante que seja selecionada a composição da sessão neste momento, pois se você não selecionar uma composição para esta sessão, não conseguirá incluir os processos em pauta. É de acordo com os gabinetes selecionados neste momento que os processos são exibidos para inclusão em pauta. Vamos. Na minha sessão, eu vou colocar todos os gabinetes do meu colegiado. E vou clicar em gravar. Criada a sessão de julgamento, o próximo passo é incluir os processos em pauta. Faço isso através do menu Audiências e Sessões, Pauta de Julgamento. Nesta tela, vou clicar aqui no dia da sessão que eu previamente cadastrei e são exibidas todas as sessões do meu órgão julgador. No caso, a que eu acabei de cadastrar, essa aqui, ó, a sala ABC. Por isso a importância de, na hora da criação da sala, dar um nome que faça algum sentido neste momento. Vou detalhar aqui a minha sessão. E explico o que significam essas abas. Os processos aptos para a pauta são aqueles que exigem inclusão em pauta. Os processos remanescentes são aqueles adiados de outras sessões. E os processos em mesa, em contraponto à primeira aba, são os processos que não exigem inclusão em pauta. Como eu estou lidando com um mandado de segurança que exige inclusão em pauta, eu vou até a aba Aptos para a pauta. Clico aqui no processo e vou incluir. Além deste, vou também incluir processos de sessões passadas. Então, clico na aba Remanescentes, vou rolar aqui para enxergar todos. E vou incluir mais 2 processos de outras sessões em que houve adiamento nesta pauta. Quando mudo aqui para a aba Pauta de Julgamento, todos os processos incluídos aparecem aqui, ao final. Nesta tela, tenho as informações dos gabinetes. Então, tenho 2 processos de 3 deste gabinete e mais um processo deste outro gabinete. A partir de agora, o secretário deve aguardar que os demais gabinetes, o revisor e os demais votantes façam a votação antecipada. Posso então fechar estas janelas. Realizada a votação antecipada, vamos passar então à análise prévia dos processos. No que consiste a análise prévia? Uma vez eliminada a certidão de julgamento no processo judicial eletrônico, o secretário da sessão, o diretor da turma, o secretário da turma, vai ter que passar a consignar aquelas informações que eram da certidão de julgamento no dispositivo do acórdão, como por exemplo, se unânime ou por maioria, quem presidiu o julgamento e o quórum,
eventuais divergências, se houve sustentação oral e outras informações que sejam de praxe daquele órgão. Vamos mostrar como isso fica? Ele vai acessar, então, o menu Audiências e Sessões, Pauta de Julgamento, vai clicar no dia da sessão que vai examinar, vamos detalhar a sessão, para visualizar todos os dados, vou maximizar esta tela. Vou até a lista de processos e clico nesta lupa. Uma observação. Esta lupa estar verde significa que todos votaram, que todos os magistrados, todos os gabinetes que deveriam colocar voto no sistema votaram? Não. Indica apenas que o relator liberou o seu voto. Então, clicando nesta lupa, passarei a fazer a análise prévia. O primeiro processo já é exibido aqui no topo da lista. Vou observar. Sei que nesta sessão cinco magistrados devem votar, conforme órgãos julgadores aqui na tela de baixo. Então, quando eu clico aqui em voto D, devem haver 5 votos. Nesse processo, eu observo que apenas 4 gabinetes votaram. Posso concluir minha análise prévia nessa situação? Não. Nesse caso, devo então ligar para o gabinete e solicitar que seja juntado o 5º voto. Na sequência, passo para o processo seguinte. Com 2 cliques, ele é chamado aqui no início da tela. Neste processo, eu só tenho voto de 2 gabinetes. Vamos observar o terceiro? No terceiro pronto, eu tenho 5 gabinetes. Então, conforme relatado anteriormente, vou observar o voto dos 5. Então, no primeiro, o relator dá provimento, que é acompanhado pelo segundo, pelo terceiro, pelo quarto e pelo 5º gabinete. Como secretário do colegiado, eu então volto ao gabinete do relator e no dispositivo vou consignar se unânime ou por maioria, no meu caso unânime, quem presidiu o julgamento, o quórum votante, no meu caso não há, mas havendo as eventuais divergências e se houve sustentação oral. Feitas as anotações que antes eram pertinentes à certidão de julgamento, vou clicar em analisado e gravar.
Pronto. Este processo está analisado. Percebam que a bandeira vermelha saiu deste processo. E os demais? O que fazer com os demais? Se, solicitado ao gabinete, o gabinete não disponibilizou o voto, o secretário vai ter duas opções no dia da sessão. Ou colher o voto dos desembargadores e elaborar o dispositivo na hora, o que não é viável, é possível, mas demora algum tempo, toma algum tempo e posterga o encerramento da sessão desnecessariamente, ou os processos são adiados, os processos que não possuem todos os votos são adiados para que os gabinetes que ainda não votaram coloquem seu voto no sistema, possibilitando ao secretário do órgão colegiado compor integralmente o dispositivo deste acórdão. Na sequência, vamos então realizar a sessão, onde os processos serão julgados. Fecho essa tela. Posso fechar esta também e esta de seleção. A sessão será realizada através do painel do secretário da sessão. E aqui faço uma observação. Notem que o painel do secretário da sessão e a pauta de julgamento tem a mesma aparência, só altera este nome que fica aqui no canto superior direito. Para realizar a sessão, deve ser utilizado o painel do secretário da sessão. Para manipular a pauta de julgamento, deve ser acessado o menu Audiências e Sessões, Pauta de Julgamento. Aqui, peço sua atenção para uma informação relevante no processo judicial eletrônico. Nos termos da Lei 11.419 de 2006, toda e qualquer intimação tem um prazo legal de 10 dias para ser aberta pelo destinatário. Então, no nosso regional, em que o prazo regimental de intimação da pauta é de 8 dias, deve-se acrescentar a esse prazo 10 dias da Lei 11.419. O que eu quero dizer com isso? Existe um comando no sistema que promove o encerramento, o fechamento da pauta, onde nenhum processo poderá ser incluído ou excluído. Esse fechamento da pauta deve se dar no 19º dia anterior ao dia da sessão de julgamento. Por quê? Para possibilitar a abertura do prazo de 10 dias que o advogado tem para se dar por intimado, mais os 8 dias regimentais. Vamos mostrar como fechar a pauta? Deverá acessar o menu Audiências e Sessões, Pauta de Julgamento, selecionar lá a sua sessão e lá ao final clicar no botão Fechar Pauta. Este comando é necessário para que possibilite a intimação das partes dentro desse prazo de 10 mais 8 e também para que se dê início à sessão de julgamento dos processos propriamente dita. Vamos então julgar estes processos. O secretário então deve acessar o painel do secretário da sessão, selecionar a sessão no dia específico e vamos lá.
ao pregão do primeiro processo. Vou clicar em iniciar a sessão. Esta operação registrará o início da sessão. Deseja continuar? Sim. Apregou o primeiro processo. E aqui eu sei que faltam votos. Então, volto àquelas duas opções que há para processos sem voto. Então, aqui volto para aquelas duas opções possíveis para os processos que ainda não têm todos os votos. Neste, que eu sei que não tem todos os votos, eu posso, aqui embaixo, consignar o voto faltante, clico em OK e faço as anotações no dispositivo. Aquelas anotações, se por unanimidade ou maioria, eventuais divergências, sustentação oral, quem presidiu e o quórum. Todas essas informações levam algum tempo para serem inseridas. Então, a sugestão é que esse processo seja adiado, o magistrado junte o seu voto e o secretário vai ter, portanto, tempo hábil para preparar esse dispositivo. Neste caso, eu estou fazendo na hora. Então, recapitulando, registrei a votação aqui neste botão e alterei o dispositivo do acórdão, sempre tudo gravando. E vou julgar o processo. Para o segundo, foi deliberado que, por faltar votos, ele seria adiado. Como eu faço isso? Clico aqui em Deliberação em Sessão e escolho uma das opções. No meu caso, vou pôr simplesmente adiado. E para o terceiro, vou apregoá-lo. Neste, como se lembram, já montei aqui meu dispositivo, basta clicar em julgado. Julgados ou adiados os processos, vou clicar então em encerrar sessão. Esta operação registrará o encerramento da sessão e não permitirá apregoar mais processos. Deseja continuar? Sim. Neste momento, se abre para o magistrado a possibilidade de assinar estes acórdãos. Então, ele vai lá pelo painel que ele acompanhou a sessão, assinar os acórdãos em que ele funciona como redator, independente de ser relator ou não. Quero dizer, se ele ficou designado para funcionar como redator, neste momento que ele fará a assinatura. Vamos à tela? Logado então como magistrado que está acompanhando a sessão, eu vou acessar o painel do magistrado na sessão. Ressalto que este painel já estaria aberto. Estou só mostrando o caminho que ele deverá percorrer antes da sessão iniciar. Observem. Para o magistrado redator do voto do processo, aparece esta caixinha.
Ele vai clicar, será carregado o assinador, basta que ele venha até este botão e assine digitalmente. Ressalto que neste momento, caso fosse o ambiente de verdade, o ambiente de produção, em que os processos são reais, o magistrado neste momento assinaria o acórdão utilizando a senha do cartão, o PIN. Então clica em OK e o acórdão está assinado. Voltando à tela do secretário da seção, para todos os processos julgados, deverá ser registrado um movimento do CNJ. Clicando neste martelo que agora aparece preto e branco. Vou desdobrar esta árvore de movimentos, clicando na seta que se encontra à frente do livro. Neste momento, só será possível selecionar movimentos que possuam essa folhinha, nunca com um livro. Então, vou selecionar aqui o movimento. De provimento. Sempre que um movimento pede um complemento, é exibida esta folha. Provimento em favor de quem? Seleciono e clico em gravar. O martelo, que era preto e branco, agora fica colorido. Vou fazer isto com outro processo. Preencho o complemento e gravo. Quando os martelinhos aqui estiverem coloridos, o secretário conseguirá então fechar a sessão, deixando definitivamente os processos julgados. Uma vez julgado o processo, o gabinete deve enviá-lo para a secretaria para que o acórdão seja publicado. E neste ponto há uma questão relevante. No processo judicial eletrônico, o gabinete cumpre todas as diligências, exceto a publicação do acórdão. Quando se dá o momento de publicar o acórdão, ele tem que enviar este processo para a secretaria. Como? Julgado o processo, o gabinete tem que ir lá na sua tarefa análise de gabinete e empurrá-lo para a secretaria e dar o comando para que ele migre de uma tarefa para outra. Então ele vai sair da tarefa análise de gabinete e vai para a tarefa preparar comunicação, como segue. O nosso gabinete já fez o envio. Então eu venho até painel do usuário, clico aqui na tarefa preparar comunicação e vou abrir a tarefa por este ícone, um lápis com uma folha. Posso clicar aqui em intimar todos. E vou começar a selecionar o meio. Vou colocar mandado, central de mandados, mandado, central de mandados. Para o Ministério Público farei uma intimação via sistema. E aqui utilizarei uma intimação pelos correios. Vou colocar aqui
o prazo de 8 dias, 8 também, 8. Devo sempre consignar um prazo e clico em próximo. Para as partes que necessitarem a informação de um endereço, o sistema, no passo seguinte à escolha dos destinatários, irá solicitar a definição dos endereços, que eu farei por este ícone, uma folhinha com uma setinha verde. Clico então no endereço e seleciono o endereço marcado. Observem que, ao selecionar o endereço marcado, ele apresenta esse tiquezinho verde. É necessário ainda fazer o mesmo com o último. Vou selecionar o endereço. Estando todas as partes a serem intimadas com esse tiquezinho verde, posso clicar em próximo, quando então farei a preparação do ato. Seleciono esta folhinha e vou usar o documento do processo. Neste cenário, que o gabinete remeteu o processo lá da análise de gabinete para a secretaria publicar o acórdão, darei início então a esta tarefa. Vou acessar então a tarefa Preparar comunicação e clicar neste ícone, na folhinha com lápis, para abrir tarefa. Como se trata de um acórdão, vou selecionar aqui Intimar todos. O primeiro, farei uma intimação por correio. O segundo, enviarei a intimação via sistema. Para o quarto, também farei uma intimação pelos correios. O quinto será via sistema. E o último, expedirei um mandado, como meio central de mandados. Então, observem que eu consigo fazer várias notificações ao mesmo tempo. Vou consignar aqui o prazo de 8 dias. Notem que este prazo deve ser preenchido. Superada, então, esta tarefa de escolha dos destinatários, vou clicar em Próximo. Para os destinatários que exigirem a informação de um endereço, devo clicar nesta folhinha com uma seta verde. Seleciono o endereço e repito o procedimento com todos os demais. Observando sempre a informação deste tiquezinho verde, que significa que o endereço foi atribuído a esta notificação. Todos verdes, passo à tarefa seguinte. Então, saio da definição dos endereços e vou preparar os atos de comunicação.
Vou usar o acórdão. E o mesmo procedimento realizarei com os demais. Posso também criar um documento novo. Ticando esta opção e eventualmente escolhendo um entre os modelos disponíveis. Claro que este modelo não se aplica ao nosso caso, mas estou usando apenas como exemplo. Criei. Posso editar o texto e confirmo. Quando todas as notificações levarem este tiquezinho verde, significa que todos os atos foram preparados. Clicarei então em próximo. Onde eu faço a escolha dos documentos vinculados, eventualmente, e finalizo com a assinatura. Aguardo o carregamento do assinador. E observem este botão. Vou assinar digitalmente. Fosse no ambiente de produção, um ambiente de verdade, com processos de verdade, neste momento ele iria pedir o PIN, a senha do cartão. Digito. E clico em OK, Login, Prosseguir, de acordo com o seu certificado digital. Posso eventualmente imprimir as correspondências por aqui, ou clico em concluir. Finalizada então a publicação do acórdão, observem que o processo é empurrado, é remetido automaticamente à tarefa aguardar prazo de recurso. Aqui vou fazer uma sugestão de como organizar o seu prazo. Você vai clicar com o botão esquerdo para que seja exibido esse retângulo azul claro. E na sequência dê um clique com o botão direito para criar uma nova caixa. Pense nessas caixas do sistema como os escaninhos que você usa na sua secretaria, para organizar, racionalizar, distribuir o serviço da unidade. Vou criar aqui uma caixa então para armazenar o prazo com a data em ordem inversa. Então vou digitar 2012 barra 09 barra 10. Vou clicar em incluir e notem, apareceu essa setinha na frente de aguardar prazo de recurso. Eu pego o processo por este ícone, um post-it com clips e arrasto para esta caixa. Questiono: por que não criar estas caixas na ordem convencional de data, né? No padrão brasileiro, dia, mês e ano? Porque se você criar no padrão dia, mês e ano, o sistema vai exibir todos os dias 9, depois todos os dias 10, depois todos os dias 11 e assim sucessivamente, sem estabelecer uma ordem cronológica. Porque aqui ele não toma a ordem cronológica, mas sim a ordem alfabética. Na tela, observe então, quando chegar no dia 10 de setembro, eu venho até essa caixa e caso não tenha sido interposto o embargo de declaração
ou um recurso de revista, eu vencerei o prazo, dando andamento ao meu processo. Aguardando o processo o prazo de recurso, concluo esta demonstração apenas lembrando sobre a base legal do processo judicial eletrônico, a Lei 11.419 de 2006, o Ato GPCR 1 de 2012 deste regional, a Resolução 94 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e o Ato GP 10 de 2012, também deste regional, que dispõe sobre a distribuição dos processos em meio eletrônico nos mandados de segurança de competência das seções especializadas em dissídios individuais. Agradeço sua atenção e até logo.